O senhor fez acusações contra o juiz Sérgio Moro. O senhor tem provas daquilo que acusa o juiz? Eu não acusei o juiz Sérgio Moro de nada. Não acusou de nada? Não. Embora o senhor é considerado por ele como um foragido, mas o senhor não tem nada contra ele? Excelência, meus passaportes estão aqui. Eu estou quites com a justiça. Eu fui processado em processo de extradição, ela foi negada, não fui condenado em nada. Tendo consciência da inocência, por que o senhor não se apresenta para fazer a defesa aqui no Brasil? Porque eu vou me defender na Espanha e eu usei a estratégia da extradição como uma estratégia de defesa contra um pedido de prisão preventiva abusiva e ilegal. Com relação à delação, a primeira delação que aconteceu foi da UTC, do seu Ricardo Pessoa e do seu Valmir Pinheiro, que eu não os conheço. Eu trabalhei para a UTC, mas trabalhei, eu me reportava e quem me contratou e tratava de honorários, etc., era o advogado Ivan Carratu. Na verdade, essa delação dos dois, do Ricardo Pessoa e do Valmir Pinheiro, ela aconteceu praticamente um ano depois, em relação a mim, um ano depois de que a delação deles foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, e eles foram questionados pelo procurador em Curitiba, o Robson Possobon, que lhes perguntou a meu respeito. Como eu era advogado da empresa, foi feito um contato, o senhor Ivan Carratu fez contato comigo, que estavam pressionando para que falassem a meu respeito. Eu falei, mas falar o quê? Inclusive, eu salvei as mensagens que eu troquei com o Ivan e com o doutor Ivan e encaminhei a CPMI. Essas mensagens são da mesma data do vamos dizer, depoimento, entre aspas, prestado pelo seu Ricardo e pelo seu Valmir Pinheiro aos seus próprios advogados no prédio, no seu escritório, na UTC. Não havia presença de nenhuma autoridade, de nenhum procurador, delegado de polícia, nada. Eles falaram dos advogados deles, fizeram uma carta, assinaram e encaminharam essa carta à Procuradoria, dizendo que, em resumo, que parte dos honorários que eu recebi, eu devolvia em dinheiro em espécie na garagem da UTC. Ofereceu-se ao senhor a oportunidade de um acordo de colaboração premiada? Sim. O Ministério Público Federal disse que isso é mentira, que eles não quiseram saber de qualquer tratativa com o senhor. Isso não é verdade. Eu encaminhei essa comissão a cópia do e-mail que eu recebi da rede do próprio Ministério Público Federal, enviado pelo seu procurador Robson Possobon, procurador Júlio Noronha e copiado também ao procurador Carlos Fernando Santos Lima. Agora, eu gostaria que o senhor aqui nos informasse primeiro, por que o senhor procurou o escritório do doutor Carlos Zuccolotto para promover aí o acompanhamento da sua investigação. O senhor já o conhecia previamente, o senhor já o conhecia antes dessas investigações das quais o senhor é alvo? Sim, ele era correspondente do meu escritório, em Curitiba. Então, ele tratava de processos do escritório, normalmente. Eu tive esse problema particular e nada mais normal do que eu procurar o meu correspondente em Curitiba, porque eu sentia que necessitava de uma pessoa ali da cidade para tentar ter uma negociação melhor. E naquela matéria o senhor diz que no diálogo, porque são fatos gravíssimos, né? Que no diálogo Sim. com o doutor Carlos Zuccolotto, se falar, usou-se a expressão, isso aqui você paga por fora. Isto aqui você paga por fora. É isso? É isso? Sim. É isso? Isso Verdade. está no diálogo. Sim. Isso saiu... É isso. Isso foi escrito pelo doutor Zuccolotto. Foi solicitado dessa forma. E qual foi a justificativa para esse pagamento por fora? Que justificativa ele usou para o senhor?
Nenhuma. Eu também não procurei saber porque eu não gostei. Bom, o senhor não gostou por algum motivo. Qual foi o motivo do senhor não ter gostado? Porque essas mensagens, somado ao histórico que eu vinha já sofrendo na Procuradoria, as pressões, eu me senti constrangido. Aquilo ali estava mais parecendo uma extorsão. Mas me diga uma coisa, o senhor falou há poucos instantes, eu não entendi direito, a situação que o doutor Marcelo Miller apresentou uma relação de políticos que poderiam ser delatados. O senhor podia esclarecer melhor essa situação? Não, ele não apresentou um papel. Ele não apresentou um papel. Primeira atitude dele, que me chamou a atenção, foi o seguinte: eu, por uma lealdade que estava, vamos dizer, colaborando, em contato com o Ministério Público, e de boa fé, eu fui convocado para uma reunião na Odebrecht com os advogados, com o doutor Maurício Ferro, doutor Adriano Maia, doutor Marcos Simões, doutor... não me lembro qual era o outro advogado. E quando eu comuniquei isso, o procurador, na época, Marcelo Miller, ele sugeriu, então vai lá e grava. Eu falei, mas como que eu vou fazer isso, doutor? Eu vou numa reunião de advogados, vou gravar a reunião de advogados. Nesse momento, o procurador Sérgio Bruno ele falou, não, então vai lá, escuta e vem aqui contar para nós. Que advogado o senhor procurou e contratou? Inicialmente me acompanhou nas tratativas o Leonardo Pantaleão. E eu percebi que havia uma dificuldade nas negociações e eu já tinha no meu escritório correspondente em Curitiba o doutor Carlos Zuccolotto, e aí eu procurei para tentar auxiliar. Como é que o senhor interpretou o termo panela de Curitiba, advogados da panela de Curitiba? Eu entendi. Primeiro, somado a isso, que o Ricardo Pessoa e o senhor Ricardo Pessoa e o senhor Valmir Pinheiro já haviam feito o acordo, e também o acordo da UTC, e eles estavam falando com experiência, né? Então, eu entendi que aquilo ali tinha um fundo de verdade, que teria que contratar um profissional ali de Curitiba, que tivesse ligações com a Força-Tarefa. Tudo bem, uma coisa assim, poxa, olha, essa causa é muito complexa, tal, que o senhor tem que contratar um Sobral Pinto, o senhor tem que contratar um Evandro Nise Silva, o senhor tem que contratar um grande advogado, isso é absolutamente plausível. Agora, o termo panela me parece ser um termo pejorativo e que demonstraria ali uma relação, né, entre determinados profissionais da advocacia e a chamada Operação Lava Jato, relações mais, enfim, íntimas. Então, o que eu quero saber é isso, como o senhor interpretou o termo panela de Curitiba, porque parece que o senhor seguiu o conselho, né? O senhor procurou o doutor Zuccolotto e procurou o doutor Marlos Arnes, né, que seria o integrante dessa panela de Curitiba. Como o senhor, isso que eu quero saber do senhor, como o senhor interpretou ali a panela de Curitiba? Panelinha, o que é uma panelinha? Que se eu conseguisse, para que eu conseguisse fazer um acordo dentro de condições satisfatórias em Curitiba, era necessário um profissional que tivesse bom trânsito e bom acesso à força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. 6 executivos da Odebrecht participaram da compra de um banco em Antígua, mas essa participação desses 6 eram eles ou era a Odebrecht que era dona do banco? É isso que eu estou querendo entender. Eles compraram para uso da Odebrecht. Boa parte das denúncias são feitas a partir de extratos do Meon Bank. As delações da Odebrecht. Então, a Odebrecht apresenta extratos de um banco que ela é a dona. Sim. E esses extratos que o senhor alega que foram fraudados, foram manipulados, são extratos falsos, é isso que o senhor afirma? Exato. E o que são essas operações chamadas Dragão, Quibe e Esfirra? Agora, isso aqui é uma mistura de comida árabe com chinesa. Dragão, quibe e esfirra. Não, eu posso explicar
eu posso explicar. Eu tomei conhecimento completo do que eram essas 3 operações já nessa fase que a gente chamava lá, o Maurício, de desmonte do departamento, que foi coordenada por ele. Essas operações eram operações de geração de caixa 2 da Odebrecht. A operação Kibe era administrada e controlada exclusivamente pelo senhor Samir Assad. As operações Esfirra eram controladas pelo Samir e pelo irmão dele, Adir. Elas tinham um custo para a empresa, para a Odebrecht, de 5,5%, cada uma delas. Parte do dinheiro recebido pelo Samir, ele pagava comissão para o senhor Humberto Silva, que é diretor do Departamento de Operações Estruturadas. A Operação Dragão foi um espelho que eles criaram das operações Kibe e Esfirra. E eram controladas pelo Fernando, pelo Olívio, e pelo Vinícius e pelo Luiz Eduardo. Eles justificaram para o Humberto Silva que essa operação, a Dragão, ela tinha um custo mais baixo, de 4%, para enganar o Humberto, porque o Humberto ganhava comissão no Kibe e Esfirra do Samir. Então eles diziam que essa operação era do chinês, do VU, e que ela só custava 4%. Só que esses 4% foi para o bolso deles. E para identificar isso, eles fraudaram o sistema do banco para não identificar as transferências internas. O sistema MyWebDay era um sistema utilizado para registrar todas as operações que a Odebrecht fazia no mundo. Esse sistema estava armazenado aonde, o senhor sabe? Na Suíça. E o Drauzes era um sistema de comunicação interna. E estavam no mesmo data center. Tanto o Drauzes como o sistema do banco e o MyWebDay. Se os executivos realizavam operações para fraudar a própria Odebrecht, cobrando comissões que ficavam para eles, como que eram lançados no Drauzes? Como que, afinal de contas, o executivo não ia dizer que estava cobrando comissão para ele? Essas comissões eram lançadas em nome de quem? Por exemplo, no caso da Operação Dragão, eles lançaram o nome chinês, né? Mas haviam outros desvios também antes mesmo de chegar. Às vezes, na operação de desmonte aí, que foi feita, coordenada pelo Dr. Maurício Ferro, eu tomei conhecimento que havia, por exemplo, desvio de outros funcionários, não só do Departamento de Operações Estruturadas. Por exemplo, o seu Rogério Araújo se verificou que ele havia cobrado, dito que iria pagar 6 milhões de dólares, ou de dólares, se eu não me engano, a mais de propina numa operação lá para a Petrobras. E, na verdade, esses 6 milhões de dólares acabou sendo enviado para a conta dele. Isso eu tomei conhecimento, a empresa também, já quando o Maurício estava desmontando o departamento. Então, é possível que dentro do MyWebDay constem informações em planilhas, teoricamente, de recursos que foram destinados para determinadas pessoas, mas que, na realidade, foram dinheiros que foram apropriados pelos próprios executivos. Sem dúvida. Esse caso do Rogério Araújo, na própria delação dele, ele acaba admitindo que esse dinheiro foi para ele. Ele só não admite que ele roubou a empresa, mas, na verdade, esse dinheiro foi para ele. E para esse dinheiro ter saído para a conta dele, tem que ter sido lançado no MyWebDay. Se foi lançado no MyWebDay, ele teve todas as autorizações, vamos dizer, de segurança, para que o dinheiro fosse pago. Ou seja, ele manipulou o lançamento. Esse lançamento, ele disse que pagou X, e na verdade é X menos Y, não é? Na verdade, quem tinha que receber não recebeu esse valor. Então é possível que conste no MyWebDay... Só resumindo para o senhor, deputado, o que eu quero dizer é o seguinte: os lançamentos, de uma forma mais clara,
os lançamentos que foram feitos, lançados no sistema MyWebDay, não são 100% garantidos de que os valores e volumes pagos ali a determinadas pessoas, que podem ser quem seja, foram de fato pagos. O senhor JB era o presidente, Benedito Júnior, BJ, era o presidente da construtora Odebrecht, que deve ter sido a empresa que mais negociou com o governo, pelo menos é esse o meu pensamento. Num determinado momento, uma busca e apreensão na sua residência localizou. Tem gente até diz que estava lá plantada essa lista, mas, em suma, localizou uma lista de políticos que estariam sendo beneficiados por propina, né, num segmento administrado por ele. O senhor tem conhecimento disso? O senhor tem conhecimento? Se foi plantado? Como? A lista? Se a lista foi plantada. Foi plantada, sim. A lista foi plantada? Sim, o Benedito Júnior já sabia que podia ser alvo de alguma operação da Polícia Federal. Então, todos os executivos da empresa naquele momento estavam preparados para deixar à disposição que fosse encontrado só o que era de interesse. A empresa contratou pessoas para ficar na porta da Polícia Federal de madrugada, vendo se saíam carros para ver se ia ter operação. Positivo. Posteriormente, essa lista praticamente foi esquecida. Não se falou mais da lista. E surgiu uma nova relação. Surgiu uma nova relação com nomes acrescentados e nomes subtraídos. Pode ter havido algum... O que justifica essa... O que justificaria esta disparidade entre a lista encontrada e depois as palavras ditas em seus depoimentos pelo senhor Benedito Júnior? O senhor diz em relação a políticos que estavam aí, né, na lista? Exatamente. Eu entendo que isso é fruto da delação à la carte. Delação à la carte? Pede... É isso, eu entendo... Não é doação à notícia. Não, delação à la carte, eu vou dar um exemplo que se passou comigo. O ex-procurador Marcelo Miller, ele, quando esteve comigo, ele começou a dizer uma lista de parlamentares. Qual que o senhor conhece? Qual que o senhor pode entregar? Qual que o senhor pode falar? A sua irmã é advogada, trabalhista, advogada? Sim. Em algum momento ela sofreu de maneira direta ou indireta algum tipo de constrangimento para, através desse constrangimento, forçarem o senhor a ter algum tipo de postura diferente da que o senhor tem tido no enfrentamento dessa situação? Bom, inicialmente, nas vezes que eu estive com o Ministério Público, nas tratativas, eles sempre deixavam entender que se eu não fizesse o que eles queriam, eles iriam tentar incluí-la nas minhas acusações, simplesmente porque era sócia da minha sociedade de advogados. Pouco importava se ela advogava para empreiteiro ou não. Num segundo momento, depois que saiu essa matéria da Folha de São Paulo, envolvendo o Dr. Carlos Zuccolotto, pela jornalista Mônica Bergamo, nesse segundo momento, chegou no meu escritório um ofício do Ministério Público Federal de Curitiba, Paraná, em nome da minha irmã. Como, em razão das ameaças prévias que eu comentei agora, eu já havia tomado a providência de mudar não só a minha irmã, mas toda a minha família do Brasil, eu pedi que a minha irmã respondesse ao Ministério Público Federal Brasileiro, ela se mudou e deu o endereço dela aqui na Espanha. A sua irmã foi para a Espanha também? A sua irmã está na Espanha hoje? Toda a minha família. Sua mãe também? Toda a minha família. Toda a minha família se mudou. A sua mãe é médica? A sua mãe é médica? Correto. Todo mundo teve que sair do Brasil?
Sim, por cautela a essa perseguição? exato.